Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Renato Lourenço e mais um vídeo aqui sobre a dissertação concurso da Polícia Federal de 2018. Pessoal, esse tema que eu vou falar hoje foi até interessante como surgiu, como eu tive a ideia com relação a esse tema. Eu conversei com um colega da Polícia Federal e ele meio que me sugeriu esse tema, né? Como vocês sabem, eu sou delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. E como delegado da Polícia Civil, eu trabalho atualmente na Delegacia da Criança e do Adolescente. Então, hoje, eu trabalho basicamente na investigação de adolescentes infratores. E o meu amigo que trabalha na Polícia Federal, ele me sugeriu esse tema que é infiltração policial virtual, infiltração de policiais, infiltração policial na internet. Eu falei, poxa, que interessante, né? Que bacana esse tema. Eu achei muito legal. E eu falei, poxa, mas será que o ECA cai na Polícia Federal? Está no edital? Está. Veja, o ECA estar no edital, eu já achei interessante, porque eu sei que o ECA ele define crimes, o ECA traz todo o procedimento de investigação ali, o procedimento criminal contra os adolescentes, Mas o que eu fiquei pensando? Eu falei, a Polícia Federal, ela não tem atribuição, para investigar adolescentes. Isso é verdade. Mas ela tem atribuição para investigar crimes praticados contra crianças e adolescentes e também para investigar crimes praticados com crianças e adolescentes e também crimes definidos ali no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, claro que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem sim relação com a Polícia Federal e é um tema legal, é um tema que pode cair. Por quê? Porque nesse ponto específico que a gente vai ver agora, a proposta que eu fiz, que é a infiltração policial. Esse tema, essa possibilidade de investigação, essa técnica de investigação, ela foi introduzida recentemente no ECA. Então, é um tema muito atual, é um instrumento de investigação moderno, que era já necessário há muito tempo e que eu acredito que possa ser um tema de dissertação na sua prova, ou então questões objetivas também podem ser feitas na sua prova com relação a esse tema, ok? Então, vamos lá, infiltração policial virtual. Esse nome é um nome dado por alguns doutrinadores, outros nomes devem surgir, né? Doutrinador é um bichinho bem criativo, então pode ser infiltração policial na internet, infiltração policial virtual, infiltração policial cibernética. Outros nomes vão surgir com certeza, e já surgiram, não é? E então vamos lá ver o que nos espera. Bom, da mesma maneira como o CESP faz, eu coloquei um texto motivador, que é um texto, inclusive, da própria página da Polícia Federal na internet. Uma operação realizada pela Polícia Federal, eu vou ler aqui o texto rapidamente junto com vocês, porque nesse caso aqui, dessa proposta que eu fiz, o texto motivador ele tem uma finalidade mais introdutória. Então, é mais para te introduzir no tema. O texto motivador em si não vai te ajudar muito na elaboração da sua dissertação. Vai te ajudar, sim, claro, mas nesse caso específico, não vai te ajudar. A Operação Oerê contra pedofilia. Opa, Polícia Federal, operação contra pedofilia. E divulgação de pornografia infantil na internet. Essa operação foi em Santarém, no Pará. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, 2 pessoas foram presas em flagrante na posse de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil. Com cooperação internacional, a Polícia Federal realiza um constante monitoramento da internet com as polícias de outros países. Então está falando aqui de um monitoramento realizado pela Polícia Federal na internet, inclusive em cooperação com polícias de outros países. Olha que bacana. Divulgar arquivos de pornografia infantil ou armazená-los
configura crime punido com até 6 anos de reclusão prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. O nome Uerê tem origem africana e significa a criança que cada um tem dentro de si. Esse é o texto motivador. Esse texto ele tem a finalidade de introduzir você no tema, para você saber aqui o que vai ser cobrado, tá? Bom, aqui você já sabe que a Polícia Federal, então, tem essa atribuição de combater a pedofilia quando ela é praticada na internet, ok? Então, você já começa a falar, opa, então vem alguma coisa com relação à pedofilia, pornografia infantil na internet, beleza. Aí, vamos lá, então, para o texto, para os tópicos em si, para as questões. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Primeiro tópico, da infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes de pedofilia. Então, professor, eu não sabia desse tema. Dançou. Olha, você não sabia que existia essa possibilidade? Então, aí já complica para você, porque você já não tem o conteúdo necessário para fazer a dissertação. Mas não se desespere. Então, primeiro tópico, professor, eu não sabia. Então, pessoal, é um tópico, você vai fazer ele de cada vez. Tá? Às vezes você não sabe o primeiro, mas você domina o segundo e o terceiro. Se são 2 tópicos, por exemplo, às vezes um você não domina, mas o segundo você domina. E você não pode de jeito nenhum é deixar em branco. Isso você não pode. Você tem que falar alguma coisa. Não, professor, eu sou um cara estudioso, eu sabia que o ECA tinha sido alterado, eu sabia da existência dessa possibilidade de infiltração de agentes na internet, então eu vou arrebentar. Então você estudou, você sabe, você tem o conteúdo, então cuidado, porque você também pode se comprometer aí na questão das linhas. Então tome cuidado, leia todos os tópicos, tá? Mais uma vez, eu vou abrir um parênteses aqui. Quando você for ler o texto motivador, já leia os 3 tópicos na sequência, leia texto motivador e os 3 tópicos, porque você já começa na sua cabeça a fazer um esboço do que você vai fazer, você já começa a ter uma ideia do que você sabe dentro daquilo tudo. O primeiro tópico eu domino, o segundo tópico eu domino, o terceiro mais ou menos. Então, você vai valorizar aquilo que você sabe mais. Se você sabe tudo, tome cuidado apenas com a objetividade e a quantidade de linhas, ok? Porque às vezes o aluno sabe muito aquela questão, só que ele não consegue dosar a quantidade de linhas de cada tópico. Tranquilo? Então vamos ter cuidado com isso, pessoal. Vamos ter cuidado na hora de distribuir o conteúdo que você sabe na sua dissertação, ok? Então, não, eu sou um cara que eu estudei, eu sei, eu li essa matéria, eu li os artigos, estou sabendo de tudo. Então aqui você vai ter que falar de maneira genérica o que você sabe aqui sobre a infiltração de agentes de polícia na internet para investigar os crimes de pedofilia. Cuidado! Por quê? Porque o tópico 2, ele vai perguntar sobre as regras legais da infiltração de agentes de polícia na internet, com o fim de investigar os crimes de pedofilia. Então veja, pessoal, o tópico 2 também está falando sobre o mesmo assunto. E o terceiro tópico também. Só que o terceiro tópico ele já é um pouco mais específico. Ele fala da subsidiariedade como requisito da infiltração de agentes de polícia para a investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, conforme disposição do ECA. Aqui lembrando que as palavras-chave estão em negrito, na sua prova não vão estar em negrito, então você mesmo vai ter que verificar quais são as palavras-chave. Bom, aqui todos os tópicos vão falar sobre infiltração de agente de polícia na internet. Então, é por isso que eu falo que, caso você não saiba nada sobre esse assunto, você realmente vai ter dificuldade de fazer essa dissertação. Isso pode acontecer. Então, o examinador ele pode cobrar um assunto na dissertação e se você não souber, você vai ter muita dificuldade de elaborar uma dissertação. O conteúdo nas dissertações do CESP são muito importantes. Então, nas dissertações do CESP, é muito importante você dominar
o conteúdo. E aqui o conteúdo é esse. É essa técnica de investigação que foi introduzida recentemente no ECA. Vamos ver o primeiro tópico? Como que você poderia ter feito a sua dissertação com relação ao primeiro tópico? A Lei 13.441 de 17, então veja, essa lei é uma lei recente, é de 2017, ela introduziu alguns artigos no ECA, que foram os artigos 190A a 190E. O que dizem esses artigos do ECA? Eles falam sobre uma nova modalidade de infiltração de agentes de polícia. Então, os agentes de polícia vão infiltrar aqui. Essa modalidade de infiltração, ela é efetuada como? Na internet. Esse é o diferencial. Então, a lei de drogas, por exemplo, já trazia a possibilidade de infiltração policial. Você pode até mencionar isso. A lei de drogas já trazia a possibilidade de infiltração policial. Só que essa modalidade é específica. Aqui nós estamos falando de infiltração de agentes na internet. E não mais no ambiente físico. Como está na lei de drogas, está no edital. A lei de drogas está no edital do seu concurso. E na lei de organização criminosa, essa lei não está no edital, curiosamente. A infiltração policial consiste em quê? Então veja, você mostrou para o examinador que você sabe que isso é uma novidade da lei. Você fez uma distinção entre a infiltração de agentes no mundo virtual e a infiltração de agentes no campo físico. E aí você vai falar o quê? O que consiste essa infiltração policial? Ela consiste numa técnica de investigação. Ela é uma técnica de investigação onde há uma atuação dissimulada. Então, oculta-se, é uma atuação dissimulada por quê? Porque o policial não mostra quem ele é. O policial se passa por outra pessoa. Essa atuação policial, ela é sigilosa, ela ocorre, obviamente, como a gente já disse, virtualmente, ou seja, na internet, ou seja, de forma cibernética, vamos dizer assim, né, na internet, de forma virtual, com o fim de obter provas, identificar criminosos e obter elementos de convicção para elucidar o crime, desarticulando assim uma associação ou organização criminosa. Veja, então, o tópico era genérico, infiltração policial na internet com fins de apurar os crimes de pedofilia. Esse aqui era o tópico. Então você fala que é uma novidade da lei, que o ECA foi alterado, que foi instituída essa nova técnica de investigação policial. E o que consiste essa técnica? Não é? Que é a atuação dissimulada do policial, né? Qual a finalidade da técnica, o que busca essa técnica. Enfim, com as suas palavras, essas informações aqui deveriam constar da sua dissertação. Maravilha? Então, beleza. Então, no tópico 2, o examinador ele é um pouco mais objetivo no que ele quer. Ele quer o quê? As regras legais. Tá aqui. Está em negrito para você. Lá na sua prova não vai estar em negrito e você vai ter que fazer isso aqui. Você vai ter que... O que ele quer saber aqui? Regras legais. Cuidado, gente. Cuidado para você não se perder no tema. Seja objetivo. Leia com atenção o tópico para você descobrir o que o examinador quer. Tá? Aqui está fácil, está em negrito, regras legais. Então, o que ele quer saber são as regras legais. Se não tiver em negrito, você vai ter que riscar lá, vai ter que colocar, olha, regras legais, porque é o que o examinador quer. Eu já dei um exemplo em outro vídeo, eu vou dar esse exemplo de novo. Quando eu fiz meu concurso de delegado da Polícia Civil, caiu uma questão para falar sobre o princípio da insignificância, né? E o examinador foi claro, ele queria saber qual era o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o princípio da insignificância. Alguns colegas colocaram lá, eu não lavraria flagrante, eu como delegado lavraria o flagrante, eu faria isso, eu faria aquilo. Eu fiquei, poxa pessoal, mas o examinador não perguntou isso. O examinador não perguntou o que o delegado faria. O examinador quer saber
o que o STF entende sobre aquele tema, ponto. Então, pessoal, objetividade. Segundo tópico, regras legais. Aqui, no primeiro tópico, ele fala de uma forma geral, mas no segundo, ele especifica. Ele quer saber o quê? As regras legais da infiltração de agente de polícia na internet, com o fim de investigar os crimes de pedofilia. Bom, quais são essas regras legais? Aqui, pessoal, dificultou. Se você não estudou, você vai ter dificuldade. Professor, eu tô lá na prova, o que eu faço? Eu entro em pânico, saio correndo, saio gritando? Não. Caiu uma questão assim na sua prova, um tópico ali, você não sabe, você não estudou, você não lembra, ou você estudou e você não lembra, você vai escrever alguma coisa ali. Regras legais? Pô, deve precisar de autorização judicial. Vou colocar que precisa de autorização judicial. Por que eu falo isso? Porque é melhor escrever alguma coisa e errar do que não escrever nada. Se você não escrever nada sobre aquilo, o examinador vai te dar 0 naquele tópico. Ele não vai te dar pontuação nenhuma. Então, escreva alguma coisa. Escreva alguma coisa. Ah, deve ter autorização judicial, o Ministério Público deve ser ouvido, e vai colocando coisa lá. Entendeu? É assim que funciona. Não deixe em branco. Apenas isso você não pode fazer. Tente responder todos os tópicos. Todos os tópicos, fale alguma coisa, ok? E o tópico 2, regras legais. Então, como a lei disciplina esse instituto? Então, vamos lá. A infiltração deve obedecer algumas regras. Está lá no artigo 190A. Poxa, eu lembrei o artigo 190A. Beleza, coloca lá o artigo. O examinador vai ver que você realmente sabe. E o conteúdo também tem que estar certo. O que fala, então, o artigo? Tem que ser precedida de autorização judicial. Então, a infiltração, ela depende de autorização judicial. A autorização judicial vai estabelecer o quê? Os limites da infiltração. Então, não é uma infiltração ilimitada, você vai ficar lá, vai onde quer, investiga quem quer, não é assim. Tem limites temporais, limites de investigado, a gente vai ver isso. O Ministério Público é ouvido. Então, o Ministério Público vai opinar ali sobre se é favorável ou contrária à medida. Bom, como é que funciona? Há um requerimento do Ministério Público ou então uma representação do delegado de polícia. Nessa representação, o delegado vai demonstrar o quê? A necessidade, o alcance das tarefas, o limite, o alcance das tarefas, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Essa parte aqui, bom, você tem que falar sobre a necessidade da medida, o alcance das tarefas e o quê? Um investigado. Pode ser o nome de um investigado, o apelido do investigado, a foto de um investigado, pode ser o IP da máquina que ele usa. Então você não sabe quem ele é, mas você sabe que ele usa o computador, que o IP é tal, você sabe que ele usa a operadora Vivo, claro, TIM, enfim. É isso, então você tem que delimitar. Você não pode falar para o juiz, olha, vou começar aqui a infiltrar policial para investigar crimes de pedofilia. Não pode. Isso aqui é limitado, você tem que deixar claro isso na sua dissertação. Bom, a medida ela não tem um prazo indeterminado, ela tem que ter um prazo determinado. Está lá na lei. Qual que é o prazo? O prazo máximo é de 90 dias e pode ser renovado sucessivamente, mas não pode exceder o total de 720 dias. Então, essas investigações, elas demoram, elas costumam levar tempo. É muito difícil uma investigação dessa durar 90 dias. É muito difícil, por isso o legislador já estabelece aqui que ela pode ser renovada, mas ela não pode, tomadas renovações, ultrapassar o máximo de 720 dias. Está lá no artigo 190A. Ok? Isso até é um pouco criticado aí pela doutrina. Então, é isso. O tópico 2 são essas regras legais aí que você tinha que ter falado. Maravilha. Vamos para o tópico 3, então. O tópico 3 é mais específico ainda. Ele restringe mais ainda o que ele quer saber. Subsidiariedade como requisito
da infiltração de agentes de polícia para a investigação de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, conforme posição do ECA. Pessoal, subsidiariedade. Essa é a palavra-chave aqui. Subsidiariedade como requisito. A subsidiariedade é um requisito? Então, parte daí. Sim, é um requisito. Por quê? A gente já chegou até a ver ali no tópico 2, a gente já falou um pouco sobre isso. Porque a infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Então, o legislador entende que essa prova ela é subsidiária. Ela só vai ser admitida se não tiver possibilidade da prova ser obtida por outro meio. Daí o caráter da subsidiariedade. Então, o juiz vai falar, olha, mas você pode obter essa prova de outra maneira. Então, eu não vou deferir essa infiltração. Porque essa infiltração é uma medida mais invasiva. Ela viola ali, eu não vou dizer viola porque ela é legal, mas ela vai interferir na intimidade e na privacidade do investigado. Por isso ela é subsidiária. Por isso ela tem que ser necessária. Ou seja, não existe outra maneira. Você vai dizer para o juiz, olha juiz, não existe outra maneira de investigar essa organização criminosa aqui que está praticando pedofilia, senão a essa infiltração de agentes pela internet. Por isso, aí é a subsidiariedade da medida. Ela é subsidiária, ela tem que ser necessária, ela não pode, essa prova não pode ser obtida por outros meios. Ok? Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tema também. Estudem esses temas, porque eles vão cair com muita... É muito provável, eu tenho plena convicção de que esses temas vão cair na sua prova. E se cair, você vai saber, você vai ter estudado. Isso vai te ajudar bastante. Beleza? Então, bons estudos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.